Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Williams dos Santos Lúcio, da ETEC Professora Luzia Maria Machado Arujá. Neste vídeo eu quero mostrar o procedimento de inclusão do PTD no NSA, procedimento que retornou aí no primeiro semestre de 2022, tá ok? Eu vou pedir a gentileza de que vocês sempre acompanhem o cursor do mouse para ver os ícones, os menus selecionados, tá bom? Aqui eu estou na área inicial do meu NSA, certo? E antes de começar a fazer o procedimento, a primeira dica que eu quero passar é a seguinte: tenham sempre com fácil acesso, eu já costumo deixar os arquivos abertos, ó, aqui, o plano de curso, do curso do qual você irá inserir o seu PTD, o calendário acadêmico da unidade na qual você incluirá o seu PTD, e também um arquivo em Word, que facilitará o processo. Um Word aqui aberto para ajustarmos aí os dados para o nosso PTD. Lembrando que aqui eu farei a inclusão de um PTD do zero, considerando que este componente ainda não tem nenhum PTD lançado. É possível utilizar um POA do semestre passado para o lançamento do PTD, mas eu vou fazer o procedimento aqui nesse primeiro vídeo do zero, para que todos, professores novos, professores que já têm um tempo de casa, entendam o procedimento sendo feito do zero, beleza? Então vamos lá. Aqui, primeiramente, eu irei na área do professor coordenador. Seleciono essa área com o botão esquerdo do mouse. Aqui ele pediu minha senha, porque eu estou há algum tempo já com o sistema aberto. Provavelmente, se você acabou de abrir o sistema, isso não será necessário. E aqui sim eu estou nos menus do NSA, na área do professor e coordenador. O lançamento do PTD fica aqui no primeiro item do menu horizontal. Eu tenho o menu horizontal aqui na parte superior da área. No canto esquerdo, o item cadastro. Seleciono o item cadastro com o botão esquerdo do mouse. Selecionado, ó, eu tenho aqui as opções do menu de cadastro. Eu vou lá no último item, PTD, que é o atual. Até o ano passado nós utilizávamos o POA, em 2020 o POAD. Hoje nós vamos para o PTD, que é o atual, tá ok? Eu levo o cursor do mouse até aqui na parte Abrir PTD. Seleciono ela com o botão esquerdo do mouse. Beleza. Aqui abriu uma nova janela para a inclusão do meu PTD. Eu vou maximizar aqui para facilitar o meu processo. Aqui eu escolherei o curso ou habilitação, módulo, componente e, caso tenha divisão, qual é o grupo do componente, tá bom? Então vamos lá. Selecionarei aqui o curso técnico em logística. Selecionarei aqui o terceiro módulo, farei o procedimento em um componente do terceiro módulo. Selecionado o terceiro módulo, componente curricular. Eu vou colocar aqui primeiro o componente de tecnologia da informação. Para quê? Só para mostrar que em componentes com divisão de turma, você precisaria selecionar o seu grupo do componente, tá ok? Mas na realidade eu farei aqui com um componente que eu não tenho divisão de turma, que é procedimentos de gestão da qualidade total. Selecionei. Caso fosse um componente com divisão, eu teria selecionado o meu grupo e colocaria aqui no Abrir PTD. Aqui eu tenho o menu do lado esquerdo de aproveitar de um PTD existente. Caso eu já tenha criado esse PTD em outro componente para outra unidade, enfim, o mesmo componente em uma outra unidade da escola ou na mesma unidade em outro horário que eu leciono o mesmo componente, eu poderia aproveitar já esse PTD. Mas eu farei um vídeo de aproveitamento depois para não ficar muita informação no mesmo vídeo. Aqui no caso, eu irei no Abrir PTD para fazer um PTD novo. Então eu seleciono aqui o ícone do lado direito, Abrir PTD, com o esquerdo do mouse. Selecionado, ele abre a área de lançamento do PTD. Se vocês observarem, parece muito com o POA, que nós usamos no semestre passado. Então aqui eu tenho os menus de PTD, gerar PTD ou marcar como pronto, avaliação do coordenador, cronograma e propostas e estratégias, que no POA eram as propostas de recuperação. Então não mudou muito esta interface. Aqui na parte inferior
eu tenho uma barrinha para puxar para o lado e ver as outras opções. Como eu ainda não habilitei aqui o semestre, o trimestre, nenhuma informação, eu não consigo puxar essa barra onde eu estou com o mouse. Daqui a pouco eu mostro ela para vocês, tá bom? Então, beleza. Estou fazendo o PTD de gestão da qualidade total. O PTD agora, ele é dividido por bimestre ou trimestre, mas no mesmo momento, agora no início do semestre, eu tenho que lançar os dois, tanto do primeiro trimestre como do segundo, tá ok? Então, inicialmente aqui, ó, eu irei nessa parte, ó, bimestre ou trimestre. Clico aqui no ícone do lado e informo para o NSA que eu lançarei o do primeiro trimestre. Cliquei, ele habilitou aqui a área de lançamento, bem parecida com a do POA. Agora a barra aqui inferior está habilitada. Ó. Puxando a barra inferior, olha aqui as opções que eu tenho, tá bom? Então aqui eu tenho que lançar as datas do meu calendário, competências que serão abordadas, habilidades, bases tecnológicas, procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação e critérios de avaliação. Isto na primeira área aqui, ó, do cronograma, tá bom? Primeiro trimestre, área do cronograma. No primeiro trimestre, eu também teria que lançar aqui, ó, a segunda opção, materiais, propostas, estratégias. Deixa eu selecionar só para vermos aqui. Selecionei, então, ó, material de apoio, propostas de integração ou interdisciplinaridade, tá ok? Estratégias de recuperação contínua. No semestre passado, no POA, nós tínhamos estas estratégias de recuperação contínua. Agora nós temos que lançar também o material de apoio. Para quem lembra, para quem já lecionou na ETEC, já é professor há um tempo, a gente já lançava material de apoio lá no PTD, antigamente, antes da pandemia. Então, não é uma novidade, a gente já fazia isto quando era o PTD. Propostas de integração e interdisciplinaridade também já lançávamos lá quando era o PTD. Então, basicamente, aqui ficou uma junção do que tinha no POA, que eram essas estratégias de recuperação contínua, com dois itens que eu já tinha no PTD. Tá ok? Beleza? Então, voltando aqui, ó, no canto inferior esquerdo, superior esquerdo, perdão, cronograma. Vamos lá. Uma facilidade que nós temos, que nós já tínhamos lá no POA, é de importar as datas do calendário, que estão vinculadas com o calendário da unidade, já inserido no próprio NSA. Então, para o primeiro trimestre, componente de gestão da qualidade total, eu importarei aqui as datas do calendário. Clique em importar, já está selecionado importar as datas por quinzena, que é o mais fácil, o ideal, recomendado pelo Centro Paula Souza. Clique em OK. Ele já importou para mim as datas. Ó. E o porquê que eu havia falado anteriormente para termos o arquivo do calendário? Só para conferirmos esses períodos, se estão em conformidade. Isso está vinculado já com o calendário do NSA, mas por desencargo aqui eu darei uma olhadinha. Abri aqui meu calendário, ó, rapidamente, vou minimizá-lo. Então aqui está do dia 3/2 de 2022 a 14/4 de 2022, o primeiro trimestre desta unidade. Vamos ver. Exatamente, ó, 3 de fevereiro, está aqui, a 14 de abril. Ó. Então este calendário importado contempla todo o primeiro trimestre aqui da minha unidade, beleza? Posso então lançar aqui o meu PTD tranquilamente. Deixa eu minimizar. Agora, data a data, eu tenho que colocar competência que será abordada nessa quinzena, habilidade que será abordada nessa quinzena, bases tecnológicas, procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação e critérios de avaliação desta quinzena. Vamos lá. Vou selecionar aqui, ó, a primeira quinzena. Selecionei. Do dia 3/2 a 11/2. Competências no componente prosseguimento de gestão da qualidade total, para ter garantia de que estará tudo certo, eu irei usar agora o meu plano de curso.
Por isso que eu falei do plano de curso também estar fácil, estar com acesso rápido. Vou aqui no meu arquivo do plano de curso, ó, beleza? Vou dar um Ctrl F nele e vou digitar gestão da qualidade total. No caso do seu componente, você procurará o seu componente. Ó. Achei aqui nas matérias, né, nos componentes, e agora eu estou na matéria de gestão da qualidade total. Tá ok? Primeira competência que eu irei abordar aqui está aqui, ó. Então, para garantir que as informações fiquem certinhas, o ideal é pegarmos do plano de curso, ó, competência 1, analisar conceitos e evolução da gestão de serviços e da qualidade. Selecionei, Ctrl C para copiar, minimizei aqui, ó, número da competência 1, digite a competência aqui, Ctrl V. Ela já apareceu, eu dou OK. Olha lá, para esta primeira quinzena, esta competência já está vinculada, certo? Só para observarmos, ó, aqui no plano de gestão da qualidade total, nós temos 4 competências, das quais 2 eu abordarei no primeiro trimestre e 2 no segundo. É um componente que eu já leciono, já conheço o curso. Então, como eu precisarei escrever mais algumas vezes esta mesma competência, eu já farei isso aqui, ó, em 3 quinzenas do primeiro trimestre. Eu abordarei essa competência e nas outras 3 a segunda competência. As outras 2 serão no segundo trimestre. Por que eu já vou fazer isso agora? Porque se eu já for colocar aqui, ó, as habilidades dessa quinzena, eu vou ter que copiar isso aqui novamente em outro momento. Como já está copiado, eu seleciono aqui, segunda data, coloco 1 e Ctrl V. Coloquei mais uma data, a competência. E na terceira quinzena, novamente competência 1, local de digitação, Ctrl V. Ou seja, aqui eu já ganhei o tempo de 3 operações de copiar e colar. Além de ir no documento, voltar para essa tela, enfim, eu já ganho algum tempo aí nesta operação. Agora, ó, na primeira quinzena, tanto da primeira como na terceira, eu terei que colocar as habilidades relacionadas à primeira competência. Então, coloquei na primeira quinzena, está selecionado, seleciono aqui a primeira quinzena, habilidade 1 e vou lá no plano de curso. Voltei no plano de curso, habilidade 1, está aqui, ó, utilizar teorias e princípios da qualidade, etc. Selecionei, Ctrl C, volto aqui, Ctrl V, já está selecionado, tá bom? Então, beleza, primeira quinzena, competência que será abordada, habilidade que será abordada. Na segunda quinzena, eu utilizarei essa mesma habilidade. Então, como ela já está copiada, segunda quinzena, competência que eu estou vendo, número da habilidade, 1, e coloco ela aqui também. Tá ok? Deixa eu ver no plano se tem mais alguma habilidade com o número 1. Não tem. Então, na terceira data, também esta competência, habilidade 1, e coloco ela aqui, ó. Tudo certo. Beleza. As 3 primeiras datas, 3 primeiras quinzenas, com competências, habilidades e bases. Competências e habilidades. Agora, a base tecnológica que será abordada. Vou lá também no plano de curso. Volto no plano de curso, vou aqui na base tecnológica. Eu utilizarei nestas 3 primeiras datas, ou em 2, a base tecnológica 1. Selecionei todos os itens da base tecnológica 1, Ctrl C. Aqui que tem uma questão. Se eu clicar aqui já no bases e colocar essas bases, ó, certinho, conceitos e princípios da qualidade, abordagens, dimensões, nichos e erros da qualidade. Em alguns planos de cursos, conforme eles foram dimensionados, isto apareceria em linhas diferentes.
Então seria ideal fazer o quê? Eu trazer aqui para o Word, dar um Ctrl V e ir retirando esses espaços. Por quê? Porque senão, lá nos dias da chamada, talvez o professor poderia esquecer de selecionar algum deles, porque eles estariam em campos diferentes. No caso desse plano, ele já ficou certinho, ficou tudo na mesma linha. Então, ok. Olha lá. Base e conhecimentos. Então, competências, habilidades e bases da primeira data, tudo certinho. Como na segunda data serão estas mesmas bases, e elas já estão copiadas, volto aqui, ó, segunda data, bases da segunda data, coloquei e clique em OK. Tá bom? Na terceira data, eu abordarei já a segunda base tecnológica. Então, selecionarei ela aqui, ó, Ctrl C no meu plano de curso, volto aqui nas bases, Ctrl V. Certinho, já está separadinho. Se fosse um componente que não estivesse separado, eu faria o mesmo procedimento. Iria aqui no Word, ó, Ctrl V e retiraria esses espaços, ó, para facilitar a abordagem de todas as bases durante as aulas. Lembrando que nós temos que abordar todas as aulas, todas as bases. Todas as bases têm que ser abordadas durante o semestre, tá bom? Depois, prosseguimentos didáticos. Ó. Prosseguimentos didáticos. Na primeira quinzena, deixa eu selecionar ela aqui, o que é o recomendado pelo Centro Paula Souza? O professor se apresentar as bases tecnológicas, fazer a avaliação diagnóstica, conhecer os alunos, explicar os critérios de avaliação. Então, prosseguimento didático da primeira quinzena é este procedimento. Eu poderia escrever tudo aqui, digitar esse espaço, mas eu também já tenho um texto modelo que pode ser usado em todas as matérias. Isso facilita. Então, cada professor pode criar o texto que atenda a sua realidade e deixar ele salvo em Word para facilitar o processo. No caso do meu, ó, prosseguimentos didáticos, deixa eu ver aqui no meu Wordzinho. Olha aqui, ó, prosseguimentos didáticos para a primeira aula em todos os componentes. Ou seja, em todos os componentes, aula expositiva e dialogada, apresentação do professor, das bases tecnológicas, das ferramentas e critérios de avaliação e das regras gerais de convivência. Aplicação de avaliação diagnóstica para identificar as lacunas de aprendizagem e conhecimento prévio dos alunos. Neste conceito são trabalhadas as competências socioemocionais de confiança, responsabilidade e desenvolvimento de atividades. Envio de material de apoio em slides com narração. Ou seja, esse textinho ele pode ser usado em qualquer componente, porque eu tenho que fazer em todos os componentes esse procedimento de avaliação diagnóstica, de critérios e etc. Então aqui, Ctrl C, volto lá no meu calendário, estou com a primeira data selecionada, Ctrl V, está aqui, beleza? Clique em OK, certo? Agora, os prosseguimentos das outras datas, basicamente, são parecidos, só que eu não vou mais fazer a minha apresentação pessoal. Então, ó, prosseguimentos didáticos para as outras aulas, ó, no dia a dia. Aula expositiva e dialogada, com apoio de slides, vídeos e textos extras. Envio de material de apoio, com slides e vídeos com narração. Desenvolvimento de atividade de recuperação contínua. Análise dos projetos entregues presencialmente ou enviados no e-mail institucional. Feedback para cada aluno ou grupo. E neste contexto são trabalhadas as competências socioemocionais de autogestão, confiança e responsabilidade no desenvolvimento das atividades. Ou seja, com este texto aqui, eu posso abranger praticamente todo tipo de metodologia. Estarei dando feedback aos alunos, estarei aplicando a recuperação contínua. Então eu uso esse mesmo texto em todas as datas após a primeira data. Aí eu não tenho erro, não tenho problema. É claro que se no dia a dia eu tiver feito algo mais ou a menos, aí na hora da chamada eu importarei esses dados, né? Porque eles já estarão lá no meu PTD e eu faço uma pequena edição. É bem mais fácil apagar alguma coisa pouca ou adicionar um
texto curto do que fazer tudo do zero no dia a dia, certo? Então, Ctrl C, volto no meu PTD, segunda data, seleciono, prosseguimento da segunda data, Ctrl V, ok. Como eu vou usar esse mesmo texto em todas as datas, vou lá, ó, terceira data, prosseguimento, ok. Já vou colocar até nessas outras datas. Ó. Não, essas outras datas, como eu não coloquei ainda as competências, habilidades e bases, eu vou fazer depois. Vamos finalizar pelo menos uma data completinha. Então, primeira quinzena. Competências, habilidades, bases, procedimentos. O que falta aqui? Ó? Colocando para o lado, instrumentos de avaliação. Como instrumentos de avaliação, aqui já tem alguns. Ó, debates, pesquisas, estudos de caso, prova escrita. Então, o próprio NSA já sugere alguns. Mas o professor pode também já ter os instrumentos que mais usa, colocá-los aqui, e no dia da aula ele ou exclui um instrumento que ele não usou, ou deixa o instrumento, ou adiciona algum. Então eu tenho também na minha colinha, voltando aqui no meu Word, instrumentos de avaliação, resolução de exercícios, listas, forms, Kahoot, avaliação de apresentação oral ao vivo ou digital, feita em áudio MP3 ou MP4, interação na aula, produção de texto, debate, etc. Aqui são os que eu mais uso. Selecionei, Ctrl C, volto aqui no NSA, Ctrl V. Então, são os que eu utilizo, os que eu gosto. Quando eu não utilizo algum, eu excluo. Se eu utilizo algo diferente, eu adiciono. Clique em OK. E eu tenho que ter, no mínimo, em cada um dos trimestres, os 2 critérios de avaliação entre essas datas. O ideal é que, quinzena a quinzena, você coloque ao menos um instrumento e ao menos um critério selecionado. Então, selecionei aqui o instrumento, critério de avaliação, ó, assiduidade, salvar. Seleciono mais algum, organização, salvar. Então aqui, esses instrumentos, eu posso ter como critério de avaliação vários critérios. Ó. Resolução de problemas, selecionei, salvar. Então os critérios de avaliação já estão sugeridos aqui no NSA também. Então eu tenho uma data, ó, uma quinzena totalmente completa. Lembrando que essas dicas do Ctrl C e Ctrl V é para ganhar tempo entre as operações. Quando a gente pega esse costume, a gente começa a fazer o PTD bem mais rápido, bem mais certo, pegando as informações lá do plano de curso, de um Word no qual você já fez a revisão de texto, evita erro de digitação, etc. E o processo fica mais rápido, tá bom? Então agora eu vou pausar o vídeo um pouquinho, vou preencher as outras datas que o prosseguimento é igual, para irmos para a etapa do PTD do segundo trimestre e depois para a entrega deste PTD, tá bom? Voltamos já já. Bom pessoal, voltando aqui, eu acabei de preencher o PTD da parte do primeiro trimestre, gestão de qualidade total. Então aqui a primeira data, ó, tudo ok. Vou olhar mais algumas datas só para vocês verem, ó, tudo ok. Até a última data do primeiro trimestre, tudo ok. Com competências, habilidades, bases, procedimentos, instrumentos de avaliação e critérios, tá ok? Agora, aqui em cima, ó, no bimestre e trimestre, eu vou alterar para o segundo trimestre. Eu tenho que entregar os 2 agora já no início do semestre. Então, o segundo trimestre, ele estará em branco. Aqui eu farei o mesmo procedimento que eu fiz no primeiro trimestre. Importar datas do calendário, cliquei. Importar datas por quinzena, ok. Ele já importou. Vou abrir meu calendário só para verificar se está ok. Ó. Olha, vamos ver ó, o segundo trimestre aqui da minha unidade. 25/4, que é 25 de abril, onde eu selecionei aqui, até 6/7, que é 6 de julho. Está aqui, ó. Então, o calendário que foi importado contempla todas as datas do calendário da minha unidade.
E aqui eu farei o mesmo procedimento. Selecionarei aqui, ó, data inicial do segundo trimestre. Aqui eu já começarei a abordar as competências 3 e 4. Havia abordado lá no primeiro trimestre a 1 e 2, base tecnológica 1 e 2. Então preencherei só uma quinzena, só para revermos o procedimento. Ó. Entrei aqui no plano de curso. Deixa eu voltar aqui, ó, componente gestão da qualidade. Competência 3, ó, selecionei ela, Ctrl C. Volto aqui na data, competência 3 agora, ó, digito ela aqui, Ctrl V. OK. Como utilizarei ela em 2 quinzenas ou 3, ó, seleciono mais uma, competência 3 e OK. E nessa terceira data também do segundo trimestre será a competência 3. OK, copiei, colei. Aqui eu já ganho tempo nesse processo de copiar e colar. Agora as habilidades relacionadas à competência 3. Também irei no plano de curso, selecionei o arquivo aqui. Olha aqui, ó. Seleciono aqui as habilidades 3.1 e 3.2, Ctrl C. Volto no PTD, primeira quinzena selecionada, competência 3 selecionada. Aqui, como é a 3.1, na habilidade eu digito 1. Por quê? Ele vai entender que é a 3.1. Seleciono o digite aqui, Ctrl V. Olha lá, ó, 1 e 2, 3.1, 3.2, OK. Olha aqui, ó, já ficou certinho, 3.1 e 3.2. Como eu utilizarei as mesmas nas 3 datas da competência 3, já vou colocá-las aqui porque elas já estão copiadas. Caso tivesse algum erro aqui, eu poderia excluir ou editar. Mas como está certinho do plano, vamos para a segunda quinzena. Selecionei, competência 3, habilidade 3.1, digite aqui, Ctrl V, OK. E em mais uma data, ó, seleciono essa quinzena, competência 3, 3.1, digite aqui, OK. E dou OK. Tá? Então aqui basicamente o procedimento igual ao primeiro trimestre. Vou preencher aqui data a data. Deixa eu fechar a primeira data, só para vermos ela completa. Base tecnológica agora, voltando aqui no plano, ó, será a terceira base tecnológica do meu plano. Copiei, Ctrl C, volto aqui no PTD, primeira quinzena selecionada, bases tecnológicas selecionadas, Ctrl V, OK. Lembrando que se aparecesse isto separado, você ajustaria no Word. Segunda quinzena será a mesma base, então Ctrl V. E na terceira quinzena, como é uma base tecnológica grande, normas internacionais, etc., fecharei ela na terceira quinzena. OK. Volto aqui para a primeira quinzena, os procedimentos didáticos, os quais eu mencionei lá atrás, que eu tenho meu textinho padrão. Ó. Seleciono, procedimentos didáticos para as aulas do dia a dia, porque eu tenho um texto para a primeira aula, com relação à avaliação diagnóstica, para as aulas do dia a dia, aulas comuns, e para a última aula, com a citação do plantão de dúvidas, tá bom? Então, aulas normais estão aqui, ó, Ctrl C, volto no PTD, Ctrl V, OK. Como eu vou usar em todas as datas, seleciono a segunda data, procedimentos, Ctrl V. Como eu utilizarei também nessa próxima data, Ctrl V. Tá OK? Então, estou terminando aqui. Primeira quinzena do segundo trimestre, falta o quê? Ó? Deixa eu puxar para cá. Instrumentos de avaliação e critérios. Os instrumentos também, como eu disse, você pode selecionar daqui ou pode ter os seus instrumentos já previamente planejados. No meu caso, vou pegar aqui no meu arquivo também. Instrumentos de avaliação, copiei aqui os que eu utilizo normalmente, volto no PTD, Ctrl V, OK, e seleciono aqui um critério de avaliação ao menos para este instrumento. Seleciono um instrumento, um critério de avaliação que eu sempre
verifico é a organização, salvar. Mas posso selecionar vários, ó, resolução de problemas, dentre outros. Então tem uma quinzena aqui, ó, já completinha. Eu vou pausar de novo o vídeo para preencher todas as quinzenas, porque o procedimento é o mesmo, para depois irmos aqui para a segunda parte, que é de materiais, propostas, e depois entregarmos o PTD para avaliação, tá bom? Então, só um minutinho para o vídeo não ficar muito longo, deixa eu pausar e aí eu já retorno. Pessoal, tudo bem? Voltando aqui, eu já finalizei o preenchimento de todas as datas do segundo trimestre, ó. Então como vocês podem ver, ó, primeira quinzena, segunda quinzena, terceira quinzena, até a última quinzena, tá ok? Tudo preenchido, mas o meu PTD ainda não está pronto. Eu preciso agora sair aqui da área do cronograma e vir aqui, ó, no canto do lado direito, em material, propostas e estratégias. Selecionei com o esquerdo do mouse. Primeira coisa que ele pede é o material de apoio. O material de apoio, cada professor utiliza um material, os livros que mais gosta, artigos, sites, etc. Mas, para facilitar também, no próprio plano de curso, estou aqui no plano de curso, tá bom? Eu posso ir na página, no caso, no curso de logística, está na página 117, ó. Deixa eu colocar aqui, 117. Deixa eu maximizar aqui um pouquinho, ó. Eu tenho a bibliografia recomendada para o curso. Então aqui eu tenho os livros, as bibliografias de cada componente, de logística, de gestão de transportes, para matéria de RH, de gestão de pessoas. Então eu posso vir aqui e pegar as referências e até usá-las, né, realmente para montar as minhas aulas, para facilitar o processo. Isto no de logística está na 117, mas você pode procurar no seu plano de curso, se não for de logística, com Ctrl F e digitar lá bibliografia, que ele já vai retornar para a página da bibliografia. No meu caso, no caso do meu curso de logística, em todos os meus materiais, todos os meus slides, eu deixo as referências salvas, tá ok? Então eu vou aqui, ó, em um PowerPoint da minha matéria, tá aqui, ó, matéria de gestão da qualidade total, minhas referências bibliográficas. Então vou copiá-las aqui, os principais livros que eu uso, o meu canal do YouTube, alguns sites especializados, Ctrl C, volto lá no PTD, material de apoio, Ctrl V. Elas estão aqui salvas, tá bom? Então isto pode estar no seu material de apoio, em algum arquivo que você já utiliza no dia a dia, ou você pode utilizar também as referências que já são orientadas pelo plano de curso, beleza? Depois, ó, proposta de integração e ou interdisciplinaridade, escolar, presencial ou virtual. Aqui, mais uma vez, eu poderia digitar atividade interdisciplinar entre os componentes A, B ou C, proposta de visitas técnicas, propostas de palestras, dentre outras diversas atividades interdisciplinares ou virtual. Como eu comentei, eu gosto de ganhar um pouco de tempo, então já tenho aqui no meu arquivinho também a minha colinha. Ó. No mesmo arquivinho onde eu tinha os procedimentos, etc., proposta de interdisciplinaridade ou integração. Ó. Projeto de empregabilidade entre os componentes A, B ou C, palestras com profissionais ativos no mercado, participação nos eventos internos da unidade, visitas técnicas e etc. Então eu poderia usar uma infinidade de propostas. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, vou lá na área do PTD, Ctrl V. Aqui eu só vou ajustar os componentes, tá? Que esses componentes aqui são para a proposta do primeiro semestre. Aqui, como é do terceiro, eu farei com os componentes de tecnologia da informação aplicada à logística e com o DTCC. Então são componentes que normalmente eu faço projetos interdisciplinares, beleza? E depois aqui, estratégias de recuperação contínua. Isto nós já tínhamos no POA também. O que eu vou usar? Disponibilização de links do YouTube, listas de exercícios, plantões de dúvidas, monitor de sala, dentre outras tarefas. Indicação de vídeos, enfim. Eu também já tenho esse textinho pronto, ó,
aqui na minha colinha. Então, estratégia de recuperação, disponibilização de textos e vídeos extras, inclusive do meu canal do YouTube, atividades relacionadas aos conceitos abordados, plantões de dúvidas, sugestões de conteúdos complementares, leituras, etc. Enfim, cada professor terá o seu método, mas de modo geral esse meu texto acaba abrangendo aí os diferentes tipos de estratégias, tá bom? E aí eu coloco o Ctrl V. Caso na aula eu faça algo a mais, aí eu coloco lá no prosseguimento didático da chamada. Ó, atividades específicas para alunos com baixo desempenho, por exemplo. Então, aqui abrange praticamente todas as estratégias que eu uso no dia a dia. Aqui eu tenho que clicar em salvar. Quando eu clico em salvar aqui, esta parte de material propostas e estratégias fica gravada. Clique em salvar. Dados atualizados com sucesso. Então, dados salvos. Então, segunda parte preenchida. Parte de cronograma, ó, tanto do primeiro trimestre, preenchida totalmente. Do segundo trimestre, totalmente preenchida. E agora é realmente a hora de entregar esse PTD para avaliação. Por quê? Nós temos que marcar o PTD como pronto para avaliação, porque aí o coordenador do curso identifica que este PTD pode ser avaliado, tá bom? E efetivamente avalia o PTD. Só vou ajustar aqui o meu carregador, que a bateria está acabando, por isso que ficou um pouquinho mais claro aqui a nossa imagem, tá bom? E aí, vamos aqui, ó, ao lado do item PTD, no canto superior esquerdo, gerar PTD e marcar como pronto. Clico com o esquerdo do mouse, aqui mostra o histórico de alterações, ó, tudo que a gente fez, tudo que eu fiz, ó, hora a hora, o que eu fui inserindo, devagarzinho aqui, tudo que foi feito. Então o NSA grava tudo. Aqui eu coloco o marcar para avaliação, pronto para avaliação, porque quando o coordenador acessar o NSA na área de PTDs, ele identifica quais PTDs estão prontos para avaliação e pode fazer a correção. Se a gente não marca pronto para avaliação, o coordenador pode entender que o PTD ainda está em processo de inclusão, tá bom? Então, lembrando, temos que preencher item a item. O ideal é termos nossos textos organizados, gravados, salvos em arquivo em Word. Isso dá muito mais produtividade. Usarmos o plano de curso como subsídio para termos assertividade na abordagem de todas as bases tecnológicas, referências bibliográficas, etc. Né? Como eu comentei, aqueles passos de copiar e colar e já ir colocando em várias datas, o processo fica muito mais rápido. Eu confesso que eu consigo agora fazer um PTD em 10, 12 minutos, em média. Então, quando a gente tem muitos componentes, quanto mais produtividade, melhor. Facilita a correção para o coordenador e facilita o nosso dia a dia na hora da chamada também, onde a gente utiliza todos esses dados que já estão organizados. Então, marco aqui pronto para avaliação. Ó. Deseja realmente marcar pronto para avaliação? Sim. Lembrando que em cada um dos trimestres eu tenho que ter no mínimo 2 atividades. Então lá, quando eu seleciono quinzena a quinzena, eu tenho que ter 2 atividades no mínimo em cada trimestre com os seus critérios de avaliação. Senão ele não aceitará aqui a marcação como pronto. Aí você terá que ir lá organizar isto. Clico aqui, ó, em sim, alteração realizada com sucesso. Então está pronto para avaliação, foi entregue dentro do prazo, ó, olha aqui em cima que alterou, ó, dentro do prazo, entreguei bem antes do dia 23, marcado como pronto. Aqui eu posso gerar o PDF deste meu plano de curso, desse meu PTD, perdão, para usá-lo depois, né, no dia a dia, para consultar esse meu planejamento, enfim, tudo tranquilo. Agora, o coordenador, quando verificar, dará o OK do trabalho, do PTD ou não, pedirá ajustes ou não. Fazendo dessa forma, pegando os dados organizados, é muito mais fácil estar tudo certo, facilitando o trabalho de ambos. E é isso, né? Agradeço a atenção de todos, peço que curtam o vídeo, em caso de dúvidas coloquem nos comentários e
para quem quiser os textinhos que eu tenho previamente prontos, que facilitam bastante o processo para diversos componentes, me manda uma mensagem aí, dá um joinha no vídeo, curte o canal, que eu já envio para vocês, me pede nos comentários. E muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.